Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Super News e começamos a nossa tarde, nosso programa às 14 horas com imagens ao vivo de Belo Horizonte, muitas nuvens no céu, um tempo nublado, nossa linda cidade de Belo Horizonte. Que bom, querida do nosso Brasil. Mais uma vez para você, boa tarde. Eu vim bastante brasileiro hoje, bem patriota, porque eu também recebo um convidado muito especial que eu apresento para você daqui a pouquinho. Você que é o nosso telespectador assíduo sabe que o Super News é o programa criado aqui na Rede Super de televisão nesses tempos de pandemia, de isolamento social, para trazer informação para você e para a sua família, notícias que podem ajudar aí no seu resguardo, nos seus cuidados, trazendo informações positivas, mesmo no meio desse tempo difícil em que a gente vem passando. E eu sempre conto com a sua participação através do WhatsApp. Então, fique à vontade para fazer um comentário, perguntas para o nosso convidado, né, esclarecimento, seu pedido de oração, também vamos orar aqui no final do programa. Então, anote aí, 31 nosso prefixo e 98 402 9756. 98402 9756. Estamos aqui como Rede Super de televisão, estamos aqui como Igreja Batista da Lagoinha, estamos aqui como família de Deus para abençoar a sua família. Então você que é telespectador da Rede Super, onde quer que você esteja no Brasil ou pela internet, o mundo é o limite, seja muito bem-vindo. E a boa notícia para quem não sabe, que o Super News também está nesse momento sendo transmitido pela Rádio Super. Isso, 100.5 FM, Rádio Super, para a grande região metropolitana de Belo Horizonte. E se você mora em outra cidade, está passando por aqui, ouviu a rádio e quer também ouvir na sua cidade, baixe o aplicativo da Lagoinha. Então, através do aplicativo no seu tablet, no seu celular, no seu computador, você vai poder, então, ouvir a Rádio Super também. E eu recebo hoje, tenho a honra de receber uma pessoa muito querida, e antes de falar sobre quem é ele, eu tenho um carinho muito especial por ele e por sua família. Já tive a oportunidade de várias vezes externar isso a ele, porque há 20 anos atrás, quando Deus me chamava para o ministério, e foi um passo tão difícil mudar de cidade, de estado, de casa, de escola dos filhos, né? A primeira experiência. Ele foi a primeira pessoa que me recebeu e me ajudou a chegar aqui em Belo Horizonte, me ajudando com desde a mudança, aconselhamento, toda a parte administrativa, que é o meu querido amigo Fernando Borja, pastor Fernando Borja, vereador Fernando Borja. Seja bem-vindo, pastor. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial por você, Nós para também, sua esposa, né? Fernanda, seus filhos, né, que eram pequenininhos, alguns nem tinham nascido ainda. Dois não tinham nascido. Dois não tinham nascido ainda. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, é uma alegria. Bom demais. E Fernando, a gente está, me desculpa a liberdade de chamá-lo de Fernando, mas a gente está aqui nesses dias trazendo o que é a função da igreja, a função do corpo de Cristo, trazer alento, uma mensagem de esperança, né? Em todos, mesmo nos momentos que as pessoas possam achar que é um deserto, é um momento difícil, trazendo mensagens e informações para as famílias que possam trazer essa esperança também, né? Porque a nossa verdadeira esperança é Jesus, mas nas circunstâncias, notícias que podem ajudar o nosso telespectador. Fica aí a sua palavra aí para o nosso telespectador, à vontade. É uma alegria estar aqui de novo, né? Tantas vezes que a gente participou de alguns programas que a gente tinha também, né? Mas o tempo vai mudando um pouco a nossa correria. E agora, nessa fase que nós estamos muito difícil, né? Na verdade. Nós nunca imaginamos que isso poderia acontecer. Do mundo todo dar uma parada, né? E a gente ficar repensando não somente o sistema que a gente vive, a forma de vida que a gente vive e até a forma de nós nos relacionarmos com Deus e o próximo. É verdade. Vai ser muito bom ter você aqui, porque queria que você trouxesse algumas realidades de você como pai, como marido, como família, como iniciativas que você tem visto em relação à prefeitura, ao nosso estado, ao nosso país, em relação a essa pandemia. E uma notícia que foi veiculada, eu conheci e soube por isso, que você também foi acometido junto com a sua esposa do coronavírus. Isso. E pode poder trazer também uma palavra, experiência própria sobre isso. E a gente está aqui com o nosso repórter Milton Guimarães. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Tiuli, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Espero que você seja, como sempre, portador de boas notícias nesse tempo, Sim, né? Nessa sexta-feira, iniciando o nosso Super News. E eu soube de um resultado muito positivo em relação a doações para combater o coronavírus em todo o Brasil. Queria que você trouxesse essa boa notícia para a gente. Tiuli, apesar do coronavírus
ser ruim para a população, para a vida no mundo, no planeta. Hoje saiu um dado da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, é a BCR, mostrando que só nesse período de coronavírus, o país, o Brasil, já movimentou cerca de 3 bilhões de reais em doações. Você imagina que é uma grande quantidade de dinheiro, que eles estão falando, é muito dinheiro e, principalmente, é um dinheiro doado por empresas para fins que não são lucrativos e muitos para hospitais. Voltando a falar aqui que nós, brasileiros, não somos um país que tem muito essa questão de filantropia, né? A impressão que a gente tem é que o povo brasileiro é um povo muito solidário. A gente vê grandes catástrofes quando acontece, não importa a religião, a classe social, as pessoas se unem para doações. Então, a impressão que a gente tem é que o povo é um povo muito solidário, que contribui, mas eu não tenho ideia desse ranking no mundo. Sim. Entre os países, você tem aí uma estatística, algo assim? Tio, como você falou, é só impressão, viu? É só Porque impressão? no ranking global a gente está na 67ª colocação. O país que mais doa dinheiro são os Estados Unidos. E aqui no Brasil, apenas 22% da nossa população doa algum dinheiro para alguma instituição. Lá nos Estados Unidos, isso aí vai para 61% da população. Mas existe uma explicação que a BCR já deu para a gente. É que aqui no Brasil, a nossa economia não ajuda, não facilita. Você imagina que lá em 2015 a gente já estava com uma crise. Agora, provavelmente, a gente vai passar por outra recessão. Então, o brasileiro ele precisa se sentir seguro. E ele só vai doar quando ele tiver com dinheiro. Então, por conta desse vai e vem da nossa economia, nós, brasileiros, não temos o costume de doar. Mas é bom a gente lembrar aqui, que apesar dessa triste realidade, a gente está vendo que instituições, principalmente bancárias, estão doando. O destaque vai para o Banco Itaú, que ele doou cerca de 1 bilhão de reais, isso só para o SUS. Outros bancos já estão movimentando cerca de 250 milhões de reais. Ou seja, algo está sendo feito. O que é mais interessante é que toda essa doação que aconteceu só durante esse período da pandemia já é mais do que foi doado durante todo o ano de 2018. A gente chegou a um limite, digamos assim, a um recorde, que foi lá em 2015, durante a tragédia da cidade de Mariana. Só que agora, por pouco tempo, a gente já está conseguindo ultrapassar essa tragédia e as pessoas estão doando mais uma vez. Que bom. Isso é uma boa notícia. Milton, você me aguarde um pouquinho, eu quero conversar com o pastor Fernando sobre isso, porque quero saber exatamente dele se realmente essa contribuição é expressiva. E vou me aproveitar de que, como a Câmara e a imprensa te chama, Borja. Comenta um pouquinho para a gente esses dados que você ouviu. Olha, isso é muito interessante porque, como chegou a crise, é nesse momento que a gente entende o seguinte, é a crise que revela o caráter da pessoa. É verdade. Quando está tudo bem, quando está tudo normal, as pessoas conseguem viver escondidos. É verdade. Mas nesse momento de crise, que chega a relação de você pensar, será que eu amo a Deus mesmo? Então, por exemplo, a Bíblia diz que se você não ama o irmão que você vê, como é que você pode falar que você ama a Deus? Deus que não vê. Se você possui bens nesse mundo e vê as pessoas passando dificuldade e você não lhe abre o coração, aonde está o amor de Deus? Se você não cuida dos seus e principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. É verdade. Não é? Então, nós nos juntamos com algumas pessoas, até vou fazer uma pequena propaganda ali. Se você entrar no juntosbh.com, você pode doar 5 cestas básicas, 3 cestas básicas ou uma cesta básica. E mais ou menos um mês atrás, nós já passamos de mais de 100 cestas básicas. Que maravilha. Porque algumas pessoas doaram R$50, R$100. É nesse momento que você sabe quem está com mais necessidade. É verdade. É nesse momento que você mais deve contribuir. Repete o site para a gente. JuntosBH. JuntosBH, facinho. JuntosBH.com, facinho. E nós temos ajudado várias comunidades, principalmente ali na região do Sumaré, Concórdia, até próximo da Igreja da Lagoinha. E teve um vídeo que rolou no nosso meio lá que foi algo assim emocionante. Uma senhora por volta aí de uns 70 anos, abraçando a cesta básica, chorando e falando, eu não tinha nada para comer. Deus do céu. Aí o rapaz falou assim, a senhora falou que a senhora ia comer tomate hoje, eu peguei um tomate no lixo. Meu Senhor. Ou seja, gente, se você doar R$50, você vai estar dando arroz, feijão, macarrão, o básico são 6 itens. 6 itens. Fome dói, né? Para a pessoa poder se alimentar.
Então, se você quiser participar, juntosbh.com. Facinho. Sempre tem você pode fazer uma doação de uma cesta, R$50, 2, 3, quantas você quiser. E o bacana é que as pessoas começaram a querer também participar. Então, nós conseguimos doações de alguns supermercados e toda quarta-feira pega-se o material todo, lava-se, fizemos pequenos sacos de frutas e verduras e nós chegamos a distribuir para quase 150 famílias toda quarta-feira. Pequenas ações. E aí já começou agora um outro supermercado querendo nos doar no sábado. Então, uma coisa vai trazer na outra por causa da solidariedade. E olha, é o momento mais lindo que tem. E vamos ver se o Brasil aumenta esse percentual. Quando você consegue dar, você se sente muito melhor. É verdade. A própria Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Então fica aqui um desafio para que a igreja brasileira acorde nisso. Ah, não, mas eu estou passando dificuldade. Todos nós estamos passando dificuldade. Agora, tem gente passando fome. Fome é outra. Tem gente passando fome. É outra situação. Não é verdade? Mais embaixo. Então, a pessoa pode muito bem ajudar com 10, 20, 30 reais, com uma cesta básica de 50 reais, se alimenta uma família, 6 pessoas, durante um mês. É verdade. É muito simples e olha, fique à vontade para participar. Olha aí, juntosbh.com aí. Facinho, só entrar e você mesmo vai ver. Fácil de doar. Pastor Fernando, eu soube que foi divulgado também que você contraiu o coronavírus juntamente com a sua esposa. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque em cima disso que você vai contar, eu quero falar um pouquinho depois sobre as medicações, os estudos, as pesquisas que têm sido desenvolvidas no Brasil e em volta do mundo todo focado nisso. Como que você se deu conta disso? Porque foi logo no princípio dessa pandemia. No dia, eu sou vereador em Belo Horizonte, né? Eu havia voltado de Brasília agora em fevereiro, porque eu sou também suplente de deputado federal. É verdade. Então eu fiquei em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro em Brasília por uma licença maternidade de um deputado. Então eu estava em Brasília, tive até contato com algumas pessoas lá, mas quando nós chegamos aqui e reiniciou os trabalhos agora no mês de março, um vereador, ele havia contraído e não havia falado para ninguém. Mas sabia ou não sabia? Ele fez os testes, ele colocou até a equipe dele para não ir mais trabalhar e deu até uma situação constrangedora na casa, porque as pessoas falam, poxa, se você tivesse avisado, a gente não ia estar perto, você devia estar usando máscara, né? Tem pessoas de risco na Câmara, tem vários vereadores lá que são mais idosos, tem vereador que tem problema de diabetes, ele chegou a ser internado, ficar uma semana internado por causa da situação de diabetes. Então, 7 vereadores contraíram a coronavírus. E na segunda-feira, dia 16, eu já cheguei em casa com um pouco de febre. E quando eu fui ver à noite, 38,5. Uau. E aí toma um antitérmico, melhora, dormir bem. No outro dia, febre de novo. Novamente. Aí de tarde, febre de novo. Quando eu vi, olha, eu fiquei 6 dias de febre alta. Que isso? Nunca na minha vida eu tinha passado por isso. Você ter febre uma vez ou outra, um dia ou dois. Simples ter tantos dias assim, né? E minha esposa também. Então a gente tem uma dor grande que a gente sente nas costas, os músculos, a cabeça, os olhos parece que estão bem quentes, né? Ardendo um pouco. Eu senti engraçado, como se você tivesse cheirado um produto químico, você vai mexer com pintura, o que for, aquele ácido sulfúrico dá uma impressão de uma ardência. E muitas pessoas dizem de ter perdido, né, o olfato. Minha esposa perdeu o olfato. Ela ficou 15 dias sem cheirar nada. Perdeu. Isso é um dos sintomas mais característicos que tem do coronavírus, é esse. E a gente sente um pouco de falta de ar, realmente. E isso foi em um período total de quanto tempo? No dia 16, até domingo deu febre. Quando chegou na outra segunda-feira, a febre já arrefeceu, mas ficou aquela semana ainda meio mole. Mas passou 2 semanas, 0. Bora trabalhar, correr atrás, fazer. Você não precisou de nenhum tipo de... Claro, o tratamento foi em casa mesmo, resguardo, nada de medicação, a única coisa só que nós tomamos foi o antitérmico, um remédio para dor, às vezes, a cabeça ou o corpo doendo. Só isso. Tem que beber muita água, tem que beber muito líquido. Vou te aproveitar isso. Não pode falhar nisso. Porque hidratar bastante. É o que mais pode contribuir para dar o problema, é a pessoa desidratar. Agrava. Aproveitando isso que você está falando, Milton,
por favor, aproveitando esse testemunho do pastor Fernando, eu queria saber um pouquinho, nós temos trazido notícias nos últimos dias sobre pesquisas que têm sido feitas, soros desenvolvidos, equipamentos, né? Falamos outro dia sobre o cubo acrílico, sobre os respiradores, medicamentos que estão sendo lançados. E eu tenho uma notícia que um número de pacientes foi tratado com determinado remédio que tiveram uma recuperação rápida. Você tem informações sobre esse remédio? Sim, Túlio. Olha, a gente agora tem uma nova medicação que está sendo desenvolvida lá na Universidade de Chicago. Se chama Remdesivir. É um nome diferente, né? Ela foi criada, na verdade, pela empresa farmacêutica Gilead Sciences. E ela estava sendo monitorada por pesquisadores da Universidade de Chicago, que relataram a recuperação de pelo menos 125 pacientes que foram testados. 125 tiveram uma recuperação muito rápida. 125 pacientes, claro, com coronavírus. Ao menos 114 deles tinham estágios severos da doença, né? Já estavam com muitos problemas relacionados à doença, utilizaram esse medicamento e tiveram uma recuperação muito rápida. A empresa ficou muito feliz porque ela amanheceu hoje com um aumento de 12% em suas ações na Bolsa. Mas olha, é para ter calma, porque não é para levantar tanta esperança assim não, porque os resultados não são tão robustos. Milton, desculpa te interromper, nós estamos quase indo para o intervalo. Sim. Eu não sei se você tem essa informação, mas quando se fala de um estudo como esse, a coisa é meio sigilosa. Isso é um vazamento de informação, alguma coisa nesse sentido? Pior de tudo é que viu, Tiuli? Eles vazaram com essa informação, não era para ter sido vazado, inclusive vazaram de que além desses 125, ao menos 2.400 pessoas com coronavírus lá nos Estados Unidos estão passando por esses testes. Isso não era para ter vazado, porque isso cria uma certa esperança, né, uma certa expectativa da população sobre esse novo medicamento. Mas a gente espera que algo seja feito logo, que eles consigam realmente ter algum resultado efetivo sobre esse medicamento, para não criar essa esperança muito grande, igual aconteceu aqui no Brasil com a hidroxicloroquina, né? Então, assim, a gente espera que algo de bom saia daí. Ok. Obrigado, Milton. Você fica por aí. Qualquer nova notícia você me chama, mas no segundo bloco a gente conversa um pouquinho mais. Pastor Fernando, fica comigo. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta aqui com o Super News. Fica comigo. Muito bem, estamos de volta com o Super News, nossa revista eletrônica de todas as tardes, e agora com imagens ao vivo de Buenos Aires, Argentina, Avenida 9 de Julho, cidade bastante tranquila, pouco movimento, né? Dá uma impressão de, sei lá, um sábado, de abandono, né? nem de fim de semana, né? Que as cidades hoje, as capitais são tão movimentadas, mas bastante tranquila, pouco movimento nas ruas. A temperatura parece também diferente daqui, que está bastante nublado em Belo Horizonte. Muito bem, seja bem-vindo e contamos com a sua participação através do nosso WhatsApp, 3198-402-9756. E as pessoas têm escrito, eu peço para você dizer seu nome, a cidade e estado em que você está falando, se você está assistindo pela Rede Super de televisão ou pela nossa Rádio Super, através do aplicativo Lagoinha ou aqui em Belo Horizonte mesmo, no 100,5 FM. E no Brasil todo as pessoas têm escrito para a gente aqui. Meu nome é Léo, sou missionário, parabéns pelo programa, abençoado. Estou assistindo aqui da cidade de Anajás, Ilha do Marajó, no Pará. A gente tem mais pessoas aqui com a gente. Estou aqui em Pelotas, 22 graus de temperatura, olha só. Glória a Deus, vamos assistir vocês. Marli, de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, e muitas outras pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Então, participe com a gente no seu WhatsApp, 98-402-9756, prefixo 31, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastor Fernando, queria aproveitar que você falasse um pouquinho para a gente das iniciativas que você tem visto como dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, dar uma sinalizada para a nossa população aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, hoje nós temos um vírus que circula no nosso meio e nós só temos duas formas de vencer o vírus. A primeira dela é a vacina. Claro. Todo mundo correndo atrás para tentar desenvolver uma vacina, como todas as outras gripes que já aconteceram. A H1N1, influenza, né? A aviária, todas elas chegam no momento que se desenvolve a vacina,
a pessoa toma a vacina, pronto, acabou o problema. Ela desenvolve os anticorpos com a vacina. E a segunda forma de vencer o vírus é quando ela adoece. Porque ela automaticamente se imuniza. O corpo começa a desenvolver os anticorpos. E vencendo os anticorpos, com os anticorpos vencendo o vírus, fica apenas um rastro no corpo dessa pessoa. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma audiência pública, convidamos especialmente o secretário de saúde, foi até uma reunião remota, ele também está na população de risco, vamos dizer, ele tem mais de 65 anos, onde nós fizemos uma entrevista com ele, que ele pudesse falar todas as medidas que foram feitas em Belo Horizonte. E também apresentar um plano de ação, que a gente chama de plano de contingência, para os próximos passos. Olha, nós temos 3 objetivos principais. Primeiro, é você combater o vírus. Então, você está vendo alguns vídeos rodando aí na cidade ou nos WhatsApp da gente, por exemplo, uma câmera que fizeram, como se fosse um túnel, pulverizando as pessoas que entram dentro dela. Então, a pessoa entra de um túnel, sai de um ônibus, entra naquele túnel pequeno, ele vai receber uma aguinha, né, uma fumacinha, que está sendo pulverizada sobre ele para poder matar qualquer tipo de vírus que possa estar acompanhando aquela pessoa. Então, combater. Em alguns lugares você viu talvez aquelas pessoas igual um fumacê, né? Andando pelas ruas, jogando, em casa, álcool que você passa, lavar as mãos, você está matando o vírus. A segunda coisa, nós temos que nos preparar para ter uma estrutura básica da saúde para poder receber as pessoas doentes e fazer o isolamento da população de risco. Porque 86% das pessoas não vão desenvolver nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Então, aconteceu na minha casa, mais de um mês em casa, minha família, meu filho teve vamos dizer, um ouvido entupido. A minha filha de 18, 19 anos não teve nada. Nada, não apresentou nenhum sintoma. E é impossível ela não ter contaminado se está um mês junto dentro de casa com a gente. Mesmo não tem com jeito. todos os cuidados, né? Mesmo com todos os cuidados. E a terceira coisa que nós precisamos fazer, então, olha lá, nós temos como combater o vírus, nós temos que preparar para a saúde, dar uma estrutura da área da saúde para a população. E a terceira, que é muito importante, nós não podemos deixar quebrar a economia. Por quê? Porque a gente comenta o seguinte, se você dá um remédio muito forte para o doente, você pode matar ele por causa do remédio. Entendi. Então hoje, no mundo inteiro, está se discutindo como que voltamos a trabalhar. Como que se diminui esse lockout, que é a quarentena, a gente chama de horizontal. Todo mundo, pega todo mundo. As únicas áreas que são chamadas essenciais, não tem como. Você precisa ter segurança pública na rua, é a polícia, é o guarda. Você precisa ter médicos nos hospitais. Você precisa ter alguns tipos de lojas que precisam estar abertas. Uma drogaria, às vezes uma lanchonete, às vezes ali um banco, posto de gasolina. A cidade não pode parar. O supermercado não pode fechar. Senão, complica até para as pessoas ficarem vivendo em casa. E aí, qual que é o próximo passo? A gente descobrir formas para que nós possamos criar protocolos para que as pessoas possam voltar a sair de casa e voltar à vida normal. E aí, com segurança. Com segurança, gente. Claro. Ninguém está divulgando, vamos acabar com o isolamento. Ninguém diz isso. Ninguém está falando isso. O que nós estamos falando, todos eles, qual que é o tamanho do remédio que nós estamos aplicando na sociedade. Porque, infelizmente, nós já estamos vendo pessoas passando fome. Verdade. E, infelizmente, também é o seguinte, esse lockdown aconteceu de uma forma tão forte que, infelizmente, as doenças nervosas estão aparecendo e até morte em casos de suicídio. Pressões arteriais. Então, as pessoas precisam buscar ajuda, precisam entrar em contato. Se tiver algum problema, pânico, síndrome do medo, tem que entrar em contato e buscar ajuda. E essa é uma grande realidade. Em relação a Belo Horizonte, você acha que essas soluções, esses 3 elas pontos estão sendo discutidas. Elas estão sendo discutidas. Até existe um pouco de tensão política no mundo todo. Claro. Né? Todo mundo está tentando arrumar uma saída e vamos dizer, essas fagulhas no meio da política é comum. Infelizmente, isso é uma coisa que aconteceu. Eu tenho até um amigo meu, Dr. Ailton, uma pessoa fora de série, que se pudesse, eu podia até talvez pedir para ele vir aqui um dia para falar. Dr. Ailton, quando eu morei fora do Brasil, em 2007, 2010, trabalhando numa organização internacional, ele era o único brasileiro que estava na Organização Mundial da Saúde em Washington. E ele ficou lá por volta de 4 anos, ele cuidava de toda a América Latina e África em questões de doenças pulmonares e até nessa área também. Então ele viaja o mundo todo, ele vai para a China várias vezes por ano,
Ele conhece esse processo todo e ele foi convidado pelo Ministério da Saúde para poder fazer um projeto para como que o Brasil iria combater. E eles desenvolveram alguns projetos e protocolos. Mas o que aconteceu? Aquilo vazou. E por ter vazado, alguns prefeitos e alguns governadores começaram a fazer a quarentena radical sem se planejar. Você só faz quarentena, essa radical, se o sistema de saúde entrar em colapso. Nenhum sistema de saúde do Brasil havia entrado em colapso até o momento. Verdade. O que você deveria ter feito? Primeira coisa, isolamento. Gente, houve um decreto já do governo federal no dia 4 de fevereiro, dizendo que era um alerta. O carnaval no Brasil era para ter sido parado. Era para ter sido parado, eles estão... não tinha problema, agora o Drauzio Varela falou na televisão, outros médicos estão começando a fazer, eles não estão apresentando estudos por isso, porque isso comprova a falha do governante. No momento que foi feito um decreto alertando a população, alertando a cidade do risco do coronavírus, isso deveria já ter sido preparado. Bom, mas aconteceu. Então agora o lockdown, o que ele faz? Ele simplesmente cria um tempo para que o poder público possa estruturar o seu sistema de saúde para, nesse momento, dar atendimento à população. Agora está acontecendo, esses são os momentos que a gente tem que saber conversar e precisa de muita umidade do poder público, seja o executivo e o legislativo, e saber todo mundo trabalhar de mãos dadas. Por quê? A gente começa a receber denúncia de tudo quanto é tipo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você vai encontrar hospitais em Belo Horizonte completamente vazios, não está atendendo ninguém. Só que a única doença que parece que existe é coronavírus. Tem gente que tem tratamento de câncer, tem gente que está em tratamento de tuberculose, e existem remédios que só são administrados em hospitais. Ou então na UPA, porque são remédios públicos que são de graça. E alguns tratamentos pararam. Isso não pode acontecer, tem que reavaliar alguns pontos e ir sanando essas situações. E então você vai ver que agora que os hospitais estão preparados, e nós temos já uma área aberta, que a gente vai dizer que são as áreas mais importantes, segurança pública, saúde, agora algumas áreas já podem começar a serem abertas. Não, mas você vai acabar com o distanciamento? Não, não vai acabar com o distanciamento. Os cuidados continuam. Você possui protocolos. E nesses protocolos, aqui nós temos hoje aqui pesquisas do mundo todo, mostrando como que na China, os Estados Unidos, o Japão, Coreia do Sul, cada um na sua própria experiência, fez um lockdown, fez um fechamento, mas começou progressivamente a abrir. E para abrir, gente, o ponto principal que nós temos que lutar, e eu iniciei uma campanha chamada Passaporte de Imunidade Já. O que é isso? A pessoa que desenvolveu já os seus anticorpos, ela não transmite e ela também não pega mais. Vai pegar mais. Acabou o problema. Essa pessoa está apta para trabalhar. Essa pessoa precisa voltar a trabalhar. Então nós fizemos essa campanha, estamos desenvolvendo essa campanha para que o poder público possa adquirir os testes que a gente chama de anticorpos, para que a pessoa faça o teste. No momento que ela faz o teste, ela vai descobrir se ela tem o IgM ou IgG. Quando dá IgM, está querendo dizer que ela ainda está com a doença latente. Entendi. Ela contamina os outros. Então ela é obrigada a ficar 2 semanas isolada. Cumpriu as 2 semanas, acabou. Acabou. A pessoa que já apresenta o IgM, ela está liberada para trabalhar. Já imune. Aí fala comigo assim, não, mas não pode fazer isso. Falei, gente, isso é a coisa mais comum e natural que existe em todos os lugares. Quer dar um exemplo? Antes de chegar essa doença, né? Você, se precisasse ir aqui em Belo Horizonte, no Parque do Mangabeiras, você tinha que levar a carteira de vacinação para mostrar que você era vacinado da febre amarela. Ou seja, isso é normal, gente, é natural, febre amarela, outras doenças, outras viroses, isso acontece naturalmente no mundo todo. Agora, criou-se um pânico e esse pânico já está começando a dar problemas para a população. E aí que chega o momento de você diminuir a dose do remédio ou aumentar a dose em lugares, em locais. Deixa eu aproveitar, pegar setores. Esse gancho do seu projeto de passe livre, né? Uma certificação da imunidade. Vamos saber um pouquinho sobre esses lockdown, como estão por volta do mundo? Milton, por favor, eu sei que a gente tem informações, nós estivemos aqui conversando com o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, de Berlim, na Alemanha, recentemente. Sim. Eles nos deu informações sobre o país, sobre a cidade, sobre as iniciativas da igreja, e hoje nós temos algumas informações boas sobre a Alemanha. Sim.
Tchuli, como você mesmo disse, o pastor tinha confirmado que a situação lá estava melhorando. Pois é, hoje pela manhã, o ministro da Saúde da Alemanha, o Jens Spahn, veio a público para falar que sim, a situação do país está sob controle. Eles disseram que agora a linha ficou mais linear, aquele gráfico que eles mostravam sobre a doença, ele ficou mais linear e agora o país mira na fase 2. Ele disse que isso só foi possível porque houve isolamento das famílias em suas casas, eles fecharam comércios, fecharam empresas, não deixaram as pessoas saírem nas ruas e agora a situação está bem mais tranquila na Alemanha. Mas o isolamento lá na Alemanha continua por enquanto? Continua por enquanto. Eles estão querendo voltar aos poucos com o comércio, né, com alguns trabalhos por lá. A gente está vendo foto aí na tela, né? Isso aí é um estádio lá na Alemanha. Eles evitaram qualquer tipo de aglomeração. Isso aí é só para ilustrar como é que ficou a situação e que vai continuar até maio. Nós tivemos picos aí de informações como pioneira Itália, né? Sim. A gente sempre teve vários boletins aí do avanço da doença e me parece que agora a Itália já pensa na volta desse isolamento. Sim. A gente vai falar agora especificamente, Tchuli, da cidade de Viena. Lembrando que até as semanas passadas, né, quando a quarentena estava acontecendo na Itália, aqueles canais de água que são famosos lá em Viena começaram a ficar clarinhos, né? Mas pelo visto agora eles vão voltar a ficar turvos. O prefeito da cidade decidiu retornar com os trabalhos, só que vai ser aos poucos. E ele começa na terça-feira. O comércio vai voltar apenas 2 vezes na semana. Essa atitude também é para evitar que a gente tenha outro pico de coronavírus na cidade. E isso vai ser assim até maio. Ou seja, comércios vão voltar a funcionar, mas apenas 2 vezes na semana. E eles também vão pedir para a população toda usar máscaras, usar luvas e evitar contato uns com os outros. Só um minutinho, Milton. Acho que é um bom caminho de início? Esse é o caminho. Isso está sendo feito em todo mundo. Você vai de pouco em pouco. Lá, por exemplo, eles vão fazer 1 vez por semana. E o mais interessante, nós estávamos comentando da Alemanha, a Alemanha foi o país que puxou a testar a população. Então, hoje, na Alemanha, se testa mais de 70 mil testes da comprovação ali que a pessoa está agora imune, 70 mil pessoas por dia. A própria Inglaterra já está se preparando para, até o final do mês de abril, testar 100 mil pessoas dia. Ou seja, aquelas pessoas que estão comprovadas, ela pode trabalhar segunda, terça, quarta. O grande povo vai trabalhar um dia sim ou um dia não e vai abrindo. E a grande vantagem de você testar é que, ao mesmo tempo, você consegue localizar aonde está tendo maior contágio. Deixa eu aproveitar, Milton, não sei, pastor Fernando, se é impressão minha ou no meio de uma necessidade, os seus olhos abrem mais para a necessidade do próximo. Você tem percebido algum tipo de aumento de população de rua ou com essas pessoas? Eu tenho tido essa percepção no meu trajeto de casa para o trabalho, no meu trajeto normal. Tem acontecido? O que está acontecendo é o seguinte: nós já tínhamos em Belo Horizonte quase 8.200 pessoas em situação de rua, é a população de rua. Só que antigamente você andava pela rua, você sabia normalmente o caminho que você sempre faz, de casa para o trabalho, você sempre encontra lá alguém fazendo malabarismo. Ou então alguém vendendo um pano de chão. Ou então alguém vendendo fruta, vendendo bala, aparelhos de celular. A gente vê sempre esse povo. Agora você começa a ver de novo pedinte. E nesse aspecto... Pessoas pedindo dinheiro. Pessoas que você nunca viu naquele trajeto. Porque às vezes você vê sempre os mesmos na mesma região. Isso, que eles estão tentando vender alguma coisa, eu tenho visto... Ontem eu fiquei bastante chocado, porque quando eu voltava aqui da Rede Super para minha casa, assim que eu ultrapassei o semáforo, tinha um senhor na esquina com um cortador de grama bem grande escrito "Vende-se". Quer dizer, a impressão que eu tinha é que ele estava vendendo o próprio cortador de grama. E eu vejo, Milton, que Salvador já está tendo uma preocupação de exames, de testes para esses moradores de rua. É essa a informação? Tchuli, a informação é essa mesmo. O ACM Neto, que é o prefeito lá de Salvador, ele veio a público falando que eles vão fazer testes gratuitos para a população de rua. Desculpa. Pois não. Para a população de rua. São testes rápidos e eles vão estar aplicando esses testes em bairros como Brotas, Itapajipe,
e no centro histórico de Salvador. Esses bairros são bairros onde tem uma maior quantidade de pessoas e de moradores de rua lá na cidade. É bom a gente dar um salve aqui para o pessoal lá da TV Litorânea, que é lá da TV da Bahia, que nos acompanha aqui, tem um sinal da Rede Super. Então é bom a gente estar falando que eles vão estar fazendo esses testes gratuitamente para essa população de rua. E não só isso, viu? O prefeito da cidade confirmou que alguns profissionais vão estar acompanhando essa população. Então, médicos, enfermeiros vão estar acompanhando para saber como é que está a situação deles na cidade lá de Salvador. Ok. Obrigado, Milton, pelas notícias. Estamos aqui, a qualquer momento, se quiser chamar a gente, estamos à disposição, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Pastor Fernando. Você viu que é interessante? Eu até pedi para eles colocar aquela imagem de novo. Aquilo é o teste rápido. É um aparelhinho que você faz o teste de sangue e ali ele verifica se você tem o IgM ou o IgG. O IgG. Então, ali você consegue, em questão de minutos, você já consegue saber se a pessoa ainda está potencialmente contaminando alguém ou se ele está completamente venceu o vírus. E fica só o rastro, só fica o histórico no sangue da pessoa. Olha para você ver que interessante. Então, esse é o caminho. Mas antes, queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso depois do intervalo, pastor Fernando, mas antes a gente estava tendo notícias de que os exames estavam demorando para sair o resultado. Esse é um aprimoramento do teste? Não, eles são diferentes. Esse primeiro teste que começou todo mundo tentar fazer, o teste só fala se você está contaminado ou não. Ou não. É aquele teste do bastãozinho que você passa no nariz ou então na boca. Alguma mucosa. Esse é um teste de sangue para verificar se você tem anticorpos. É diferente. E ele é rápido, porque você faz como se você estivesse fazendo aquele exame de sangue para ver o nível da sua glicemia. É a mesma, a forma é a mesma. Você furou o dedo, coloca no local, ele na hora, em questão de minutos, ele vai te dizer se você teve já o vírus ou se você tem e precisa ainda ficar resguardado. Maravilha. Vamos continuar aqui, não sai daí não, nós temos ainda mais um bloco do Super News com notícias, conversando aqui com o pastor Fernando Borja, notícias com o nosso repórter Milton Guimarães e contando com a sua participação no WhatsApp 98402-9756. A gente volta e quer ter sua participação também, é rapidinho. Voltando com o nosso programa Super News, com imagens aqui de Belo Horizonte, região da Pampulha, próximo ao aeroporto da Pampulha, né? O céu parcialmente com muitas nuvens, o sol querendo aparecer um pouco, brilhando em alguns momentos, com muitas nuvens, temperatura agradável, é a nossa linda Belo Horizonte, capital do nosso estado de Minas Gerais. E eu estou aqui trazendo para você informações sobre esse tempo de pandemia, de isolamento social. Recebo hoje a presença do vereador e pastor Fernando Borja, comentando aí situações próprias, experiências próprias, dados sobre a Câmara, sobre o seu trabalho como vereador, iniciativas, pesquisas. E eu quero que você participe, temos muita participação. Só para te animar, olha, aqui onde moro, prefixo 21, né? Aqui onde moro estamos bem isolados e nos mantemos em casa e nessa região dos lagos várias cidades estão fechadas, só entram os serviços essenciais e moradores. Sou a Lúcia, estou assistindo pela Rede Super, Barra de São João, Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Gosto muito da informação desse programa. Boa semana. Estamos acompanhando pela TV. Priscila, Marlene e Geraldo. Estamos acompanhando de Dores do Indaiá, Minas Gerais. Dores do Indaiá, Minas Gerais. Vamos ver, muita gente aqui. Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro aqui com a gente. Mídia do Céu é a Rede Super, amém. Essa é a intenção do nosso coração. Bom, participa também, 98-402-9756. Pastor, eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, né? E os relacionamentos, eu acredito que eles mudaram. E é um ótimo tempo para você reavaliar uma série de coisas, porque você está em tempo integral com a sua esposa, com seus filhos, isolado da maioria dos seus parentes, então é uma verdade. Eu fiz uma brincadeira aqui outro dia, que todo mundo depois brincou comigo também, que eu falei que minha esposa acha que eu sou uma estrela cadente, né? Toda vez que ela passa por mim, ela me faz um pedido. Os relacionamentos mudam, são diferentes. O que vai mudar depois de toda essa pandemia? O que você imagina?
Eu tentei fazer alguns estudos, porque Belo Horizonte precisa, né, a gente saber. Eu costumo comentar com as pessoas o seguinte: em Belo Horizonte nós elegemos 43 pessoas para governar. Você tem o prefeito, o vice-prefeito e mais 41 vereadores. Então é obrigação nossa, hoje, investigar o que precisa ser feito e como os outros estão fazendo as boas práticas, a gente tentar trazer para cá. E eu comecei a pesquisar um estudo de uma organização chamada McKinsey Company, e hoje foi interessante que na parte da manhã eu tive uma reunião com o secretário de governo do governo de Minas Gerais. E ele mostrando algum material que ele me repassou, que a própria Fiesp em São Paulo está desenvolvendo os seus protocolos. E segunda-feira, em Minas Gerais, o governador vai repassar os protocolos para que todas as cidades do interior possam fazer. E nesse estudo, eu até havia encaminhado isso aqui, porque o chefe hoje de governo era o vereador Matheus Simões, trabalhava comigo. Então nós temos um bom relacionamento e ele agora está cuidando dessa área. Tem essa pesquisa que diz o seguinte, como reiniciar a economia nacional durante a época de crise. Agora, eu queria ler e falar alguns pontos aqui, porque é muito importante para quem está nos assistindo, porque isso aqui enquadra tanto no comércio, tanto na escola, como na própria igreja. Ou seja, algumas pessoas ficam pensando, poxa, como é que vai ser no futuro? Então eu queria que vocês prestassem atenção em alguns pontos. Olha o primeiro aqui, fala sobre o trabalho remoto. Muita coisa hoje você vai ter que fazer à distância. Então, talvez o aconselhamento pessoal, pastoral que você fazia é por telefone, é virtual. Uma célula, talvez você vai fazer ela virtual. Então, você vai ver que os hábitos mudaram. Pastor, só um parênteses, um caso pessoal. Eu trabalhei numa grande empresa multinacional antes do ministério e um dos sócios, um senhor bastante idoso, ele veio ao Brasil. Sem pandemia, né? Muitos anos atrás. Então, olha a visão desse homem. Ele disse que o desejo dele era que nós trabalhássemos de pijama nas nossas casas. Eu acredito que no meio disso que nós estamos vivendo hoje, muitas empresas já estão abrindo seus olhos para essa realidade também. Hoje, 60% a 80%. É o que está acontecendo. Então, o primeiro passo seria esse. Isso não vai mudar. Isso daqui para frente vai cada vez mais a gente procurar situações de poder compartilhar o evangelho ou o nosso trabalho. Hoje, esses dias, começou a acontecer e foi uma atrás da outra. Hoje eu tenho uma live com a Marisa Lobo. Ela lá do Paraná, nós vamos falar juntos sobre depressão e nós vamos falar também sobre o caso das igrejas com relação ao coronavírus. Segunda coisa interessante, distanciamento físico. Então, vou dar um exemplo para você. A sua igreja tem lá 50 bancos. O que vai ser feito agora? Você vai sentar a família, porque a família já está contaminando um ao outro. Família, espaço de 1,5 m a 2 do outro e saltar um banco. Na hora de entrar na igreja, todo mundo vai passar um gel, todo mundo de máscara e até medição de temperatura. Olha isso. Isso vai acontecer, porque se você passa numa pessoa, faz uma medição, ela está com febre, ela potencialmente, não quer dizer que ela tenha o coronavírus, mas potencialmente ela pode ser uma pessoa contaminada que pode passar a contaminação para outros. O controle de temperatura, saúde e higiene, ou seja, vai aumentar todos os espaços públicos onde nós temos hoje, formas de você fazer mais higiene. Até vou contar uma coisa curiosa. Luva não é indicado. Não é? Não é indicado. Então as pessoas acham que ter luva é bom. Não, senhor. É o contrário. Você precisa estar com as mãos livres. Por quê? Você toda hora lava. Se você usa luva, você não lava. E você acha que você tem aquela sensação de segurança, pega com a luva, coça o nariz, coça o olho e você leva o vírus para dentro de você. Está protegendo sua mão. Então, luva só protege a mão. E ela te ajuda a levar o vírus para dentro. Então, compreenda isso, pode perguntar para outros médicos, luva não é aconselhado. Você não fica lavando luva. A mão não, 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia do trabalho, você vai fazer isso. Uma outra coisa, por exemplo, o próprio transporte público, a forma de trabalhar, horário de trabalho, as tarefas no trabalho vão mudar. Quando você fala horário, que seria um escalonamento? Vou dar um exemplo, um escalonamento. Por quê? Se você coloca numa empresa... Todo mundo 8 você horas já da manhã? reparou uma curiosidade que nesse momento do lockdown pesado, você perde noção do dia e da hora? Muitas vezes eu fico perguntando, que dia é hoje? Por quê? Porque você está tanto tempo parado dentro de casa que você já não sabe mais. Então o domingo, vou dar um exemplo para você, um culto de domingo às 10 horas da manhã. Em vez de ter lá, igual na Lagoinha, 5.000 pessoas, talvez você teria no culto de domingo 600 pessoas. Na segunda-feira, 10 horas da manhã,
600 pessoas. Na terça-feira, 10 horas da manhã, o culto vai ter vários cultos para que não tenha todo mundo junto, para que o transporte público não tenha todo mundo junto. Então, o horário de trabalho e funções nas empresas vão mudar muito. Entendi. Vai ter gente que vai entrar no trabalho 8 da manhã, vai entrar 10 da manhã, vai entrar meio-dia e vai sair 4, 6, 8. O horário de almoço, 1 hora de diferença de um almoço para o outro. E de meio-dia às 2, você vai ter 3 turmas para poder almoçar. Pastor Fernando, para que não coloquem todo mundo junto. E esses estudos são probabilidades de coisas que possam acontecer nessa volta paulatina quando acontecer? Ou é um procedimento que você acredita que vai ser normal para contenção? Olha, um dos pontos principais que se fala aqui, educação da população. Por quê? Isso não vai acabar rápido. Não vai. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso por mais de 1 ano e meio. Entendi. Se não tiver outro problema futuro. Agora, os hábitos vão mudar. Ô, gente, essa é a grande verdade. Nós vivemos hoje num mundo que mudou. Não vai ser como antes. Não adianta. A aglomeração de pessoas, a própria Alemanha aqui está dizendo que só pensa em voltar aos estádios a partir de final de agosto, quase setembro. Ou seja, na hora que a população estiver contaminada ou vacinada pelo próprio anticorpo ou vacinada com a vacina que possa se criar, aí pode se retornar. Agora, os hábitos vão mudar. Então, esse negócio de a higiene, o que você falava para o menino assim, menino, vai escovar o dente. Hoje, os meninos o dia inteiro estão lavando a mão. É verdade. Você já começou a falar com ele, ó, chegou em casa, você larga a roupa na porta, tira o sapato, tira a meia e tal, entra só de roupa íntima mesmo, larga aquela roupa para poder lavar, aí você vai tomar um banho e pronto, agora você entrou em casa. Já está educando de forma forma diferente. Estamos aprendendo o que nós nunca aprendemos. E o brasileiro nunca fez isso. E agora vai ter que aprender à força. Porque se ele quer proteger a família dele e as pessoas de risco, vai ter que aprender a fazer protocolos todos os dias. Né? Verdade. Uau, coisas para a gente estar pensando como vai ser, né, administrar, cuidar das nossas famílias, informações importantes. Mas são interessantes, né? A gente pensa o seguinte, tem muita gente que não entende que crise significa oportunidade. É verdade. Oportunidade de melhorar o seu casamento, oportunidade de melhorar o seu tempo com sua família, oportunidade de você repensar o seu trabalho, oportunidade de você repensar valores, porque tem pessoas que passam a semana sem ver a família correndo atrás de dinheiro. É verdade. Né? Tem pessoas que passam dias sem nem conversar com os filhos. E hoje está tendo um momento de refletir e falar, poxa, eu perdi muito tempo. É verdade. Olha, Uli, a gente gosta sempre de deixar uma mensagem de esperança. E nós sabemos. Todos os momentos que existiram crise na Bíblia, um exemplo, a vida de Josafá. Ele era rei em Jerusalém. A cidade foi cercada pelos moabitas e amonitas. E o povo era tão grande, que ele teve medo. Olha, ele era senhor de guerra, ele era o general de guerra. E em vez dele chamar todos os generais para criar uma estratégia para defender a cidade, ele correu para o templo porque ele teve medo. Gente, o avivamento está aí. As pessoas estão voltando para Deus. Estão se despertando. E quando ele chega no templo, ele ora, ele exalta Deus. Deus, o Senhor que nos trouxe para cá, o Senhor que nos livrou disso, o Senhor fez promessa sobre nós, o seu nome está sobre este local. Deus, olha as ameaças à nossa volta. E o pior, nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém. E a Bíblia diz que Deus enviou um profeta e disse, olha, não te turbes, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Então eu quero dizer para você que está nesse momento, talvez pensando assim, o inimigo é muito grande, eu não sei mais o que fazer. Tô com medo. O desemprego está chegando na minha casa, eu perdi o emprego, eu não tenho dinheiro. Irmão, coloque os seus olhos no Senhor. Amém. Ele vai continuar suprindo a sua vida. Amém. Queria aproveitar esse momento, estamos terminando o programa, muitos WhatsApps aqui com pedidos de oração. Amém. E muitos desses motivos que você está citando, medo, a insegurança, né, buscando um refúgio. Então, eu queria que você, nesse momento, para a gente poder, assim, orasse para os nossos telespectadores, para as famílias que nos assistem. Amém. Podemos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor Deus, aqui como igreja. Amém. Essas pessoas que nos assistem nesse momento estão, Senhor Deus, colocando os olhos no Senhor. É verdade. Pai, essa é a grande realidade. O inimigo que está sobre nós
Ele muitas vezes é maior do que a gente. Ó, Senhor. E muitas vezes, Senhor Deus, pior, a gente não sabe o que fazer, para onde correr, o que procurar. Mas, Senhor, queremos colocar os nossos olhos no Senhor, Amém. crendo que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, Sim, meu o Deus. Senhor é a nossa salvação, Amém. o Senhor é o socorro sempre pronto no momento da nossa tribulação. Verdade. O que nós queremos te pedir neste momento, que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo. Amém. E que a paz que excede a todo entendimento Sim. possa guardar os corações, Senhor, dos nossos irmãos. Possa guardar, Senhor Deus, as emoções dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Porque o inimigo veio somente para acusar. O inimigo vem para tentar criar o caos. Mas a Tua palavra diz desde o Gênesis. O Senhor disse, haja luz. O Senhor disse, haja paz. O Senhor disse, haja ordem nesse caos. Por isso, Senhor Deus, nós aqui neste momento clamamos pela Tua palavra de profecia. Amém. Haja ordem sobre a nossa nação. Amém. Haja ordem, Senhor Deus, sobre o caos da nossa nação. Amém, Senhor. Haja ordem, Senhor Deus, sobre o caos emocional, Sim. financeiro, de Sim. saúde, Sim, meu de Pai. higiene sobre a nossa nação. Amém. E enquanto isso, Senhor, estende a Tua mão. Sim. E que o Teu Espírito Santo convença, Senhor Deus, as pessoas do seu pecado, do Sim. pecado dos seus familiares. Amém. E reconheçam, Senhor Deus, e confessem Jesus Cristo como Senhor. Amém. Pai, tudo isso vai passar. É verdade. Mas o mais importante é sabermos que nós estamos com o Senhor Jesus. Amém. Porque saber que o Senhor está com a gente, Sim, Pai. todos nós sabemos. É verdade. Mas o mais importante é que as pessoas saibam se ela está com Jesus ou não. Amém. E nesse momento, nós queremos dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo, se você ainda não tem a certeza de que o seu coração pertence a Jesus, neste momento, diga a Ele de uma forma simples, Senhor Jesus, eu te confesso o meu pecado e te peço que o Senhor entre na minha vida. Perdoa-me, Senhor, e me recebe colocando o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, nós cremos que você que fez essa oração, você faz parte dessa família da chamada Igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. No nome de Jesus. Recebe essa palavra, guarde essa oração no seu coração. Tenha um fim de semana abençoado, você e toda a sua família. Pastor Fernando, mais uma vez, obrigado. Alegria. Foi bom demais pra gente. Querido telespectador, Deus te abençoe. Estamos de volta na próxima semana com Super News, se assim o Senhor Deus permitir. Amém. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.